Boa noite. Nos abençoe, Jesus, a sua paz hoje e sempre em nossos corações. A minha gratidão por estarem com vocês aqui nessa noite de hoje. Nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais e anteriores das nossas aflições. Esse capítulo ele fala basicamente das nossas necessidades, mas ele enfoca algo bastante específico que demonstra que cada um de nós vive aquilo que planta. Como dizia Paulo de Tarso, toda semeadura é livre, mas toda colheita é obrigatória. Isso está colocado em Jesus, porque Jesus, quando dizia a cada um segundo as suas obras, ele estava falando de uma lei que faz parte da base da doutrina espírita, que é a lei de causa e efeito ou lei de ação e reação. A lei de ação e reação diz para nós, de uma forma clara e objetiva, tudo que nós vivenciamos nos dias de hoje e nesse nosso processo de evolução tem princípio, meio e fim em nós. Quando nós conhecemos a doutrina espírita, não podemos, em hipótese alguma, culpabilizar ou culpar alguém pelas situações das quais nós vivemos. Por quê? Os Espíritos dizem para nós que o nosso passado está no nosso presente e o nosso presente vai estar no nosso futuro. Essa lei de causa e efeito, ela fica nos monitorando permanentemente. Só que ela começa a nos monitorar a partir do momento que eu começo a desenvolver inteligência e a partir do momento que eu tenho a capacidade de utilizar o meu livre-arbítrio para poder tomar decisões. Quando é que eu começo a ter essa capacidade? Quando eu começo a estar reencarnando no reino nominal. Porque antes de chegar no reino nominal e ser considerado como o espírito, o ser inteligente do universo, eu fiz uma longa jornada de centenas, milhares de anos, jornada de ano, como princípio inteligente. Porque quando nós fomos criados por Deus, fomos criados como princípios inteligentes, simples e ignorantes. E nós começamos a nossa jornada de evolução vivendo em simbiose com o reino mineral, vivendo junto com o reino mineral, para que nós possamos apreender os princípios de agregação que coordenam o reino mineral. Vamos aprendendo, crescendo, daqui a pouco nós estamos vivendo em simbiose junto com o reino vegetal. Ali vamos estar aprendendo outras coisas, princípios de alimentação, princípios de desenvolvimento, de reprodução. E aí nós começamos a reencarnar. Aonde é que nós começamos a reencarnar, vocês sabem, não? Começamos a reencarnar no reino animal. Lá nós começamos a reencarnar, ter as nossas primeiras reencarnações como princípio inteligente. E no próprio reino animal existe uma escala de evolução. Nós começamos o nosso processo de reencarnação lá como os primeiros seres unicelulares, que foram as primeiras vidas que tiveram aqui na Terra. Daqui a pouco eu estou lá como uma sardinha no mar, daqui a pouco eu estou como um tubarão, como uma baleia, e assim sucessivamente. E nessa escala de evolução, os chamados seres mamíferos está numa escala superior, por exemplo, da dos répteis. Então, esses processos de reencarnação, eu vou estar desenvolvendo-me quanto princípio inteligente, e eu vou estar desenvolvendo o quê? Eu vou estar desenvolvendo em mim os talentos que eu recebi quando fui criado por Deus. Hoje, se examinarmos o corpo físico nosso, nós vamos ter aqui presente no corpo físico uma herança genética paterna e materna, que compõe esse corpo físico, né? Porque quando o espírito se liga ao óvulo, que é fecundado pelo espermatozoide e que começa o processo encarnatório, é lógico que a genética paterna e materna vai auxiliar-me a desenvolver meu corpo físico. Eu, conquanto alma eterna, ser espiritual, eu tenho em mim uma genética de uma herança divina do ato mais sublime de Deus, que é a nossa criação.
Então em mim eu tenho uma genética divina. É por isso que Jesus disse assim: vós sois deuses, podeis tal como eu ou mais do que eu. E nesse processo de crescimento, de processo reencarnatório no reino animal, crescendo, desenvolvendo-se, eu estou desenvolvendo em mim esta genética divina. Eu estou trabalhando os meus arquivos de memórias, porque tudo isso que eu estou aprendendo nesse processo, nesse caminho, quando eu chegar no reino nominal e que desenvolver a minha capacidade de inteligência, de ter raciocínio recorrente, ou um raciocínio contínuo, a partir desse momento é que a lei de causa e efeito começa a me monitorar, porque a partir daí eu começo a utilizar o meu livre-arbítrio para poder tomar decisões. É lógico que os meus primeiros passos no reino animal, ainda no meu primórdio tribal, não tenho ainda plenitude de um processo de inteligência, ainda tenho uma inteligência rudimentar, que eu herdei do desenvolvimento e do instinto, porque o instinto, como diz o Livro dos Espíritos, é uma inteligência rudimentar, percussora da nossa inteligência. E lá no princípio tribal, ainda estou vivendo muito mais pelo instinto de manutenção, de reprodução, enfim, para manter a vida física. Mas conforme eu vou caminhando e vou evoluindo, e chega o momento que eu já começo a ter discernimento e posso começar a utilizar a minha inteligência, mesmo que de maneira primária, aí a lei de causa e efeito começa a interagir comigo e ela passa a ser a fiel da balança. E conforme eu vou utilizando o meu livre-arbítrio para tomar decisões, sempre vai ter repercussão. Se o meu comportamento, o meu livre-arbítrio me dirige para o bem, natural bem, o bem divino me potencializa. Mas se eu uso o meu livre-arbítrio para tomar decisões equivocadas, cometer equívocos, causar dor, angústia, sofrimento, naturalmente também a lei de causa e efeito está me monitorando nesse sentido. É por isso que hoje nós ainda estamos aqui, vivendo num planeta de provas e expiações, aonde dizem os Espíritos, nas obras básicas, aonde infelizmente ainda predomina o mal no coração dos homens. Alguém aqui pode dizer que não pratica nenhum mal? Porque a prática do mal também tem uma escala bastante grande, né? Ela tem uma escala bastante expressiva, né? Existe daquele mal totalmente absurdo, que nem nós estamos vendo aí, continuamente, né? Que nem a semana passada, uma pessoa solicita a outra pessoa para poder assassinar uma mãe e os 2 filhos gêmeos. Isso é um ato absurdo de barbárie. Mas existe também ainda aquelas pequenas práticas do mal em nós. Alguém aqui, hoje nós estamos no dia 23 de fevereiro, né? São exatamente 19 horas e 20 minutos. Do primeiro dia do ano até hoje aqui, alguém conseguiu não fazer um ato de egoísmo? Alguém não conseguiu, mesmo falando assim, olha, não é falando mal, mas você sabe que fulano de tal, né? E quando a gente faz isso para nós nos mensurarmos, é porque está no Evangelho. Enquanto o egoísmo, essa chaga da humanidade, permanecer no coração dos homens, haverá trevas e ranger de dentes. Só que isso foi falado há muito tempo atrás. E hoje nós estamos vivendo o momento das trevas e ranger de dentes. Se nós observarmos o mundo agora, vamos ver quantas práticas tristes, deprimentes e dolorosas não estão na face do mundo. Então, nessa fase do desenvolvimento do nosso planeta, que está na condição de provas e expiações, infelizmente ainda, no nosso coração, tem ainda a presença do mal. Em alguns, de uma maneira muito mais absoluta, em outros, de umas maneiras muito mais suaves. Mas nós estamos num processo que os Espíritos chamam de regeneração, a caminho da regeneração, um processo que se chama de transição planetária, que nós estamos caminhando, porque a Terra evolui. Tudo aquilo que Deus criou evolui. É que nem nós vamos evoluir ad eterno,
Nunca vamos chegar a um estado de perfeição absoluta, porque essa é somente de Deus. Mas chegaremos a um estado de perfeição relativa. Então, em mim, de vez em quando eu raciocino, penso, aqui tem um Francisco de Assis, aqui tem um Bezerra de Menezes, né? Eu posso estar enxergando aqui uma Madre Teresa de Calcutá, posso estar enxergando aqui um futuro Chico Xavier, né? Posso estar enxergando ali um Divaldo Pereira Franco, e assim sucessivamente. E um dia nós chegaremos a um estado de espíritos puros, onde nós poderemos, se quisermos, ser um Cristo de Deus e ser governador de algum planeta. Então essa evolução é a de eterno. E o planeta evolui tal como nós estamos evoluindo. E nesse momento da nossa vivência, nós estamos aqui conduzidos por esta lei de causa e efeito. Como é que essa lei de causa e efeito nos mensura? Ora, todo o nosso processo de planejamento reencarnatório, que é feito no mundo espiritual, ele é baseado o quê? Nas nossas vivências passadas, ou seja, nas nossas outras reencarnações. E André Luiz fala muito bem sobre isso no livro chamado Missionários da Luz, quando no capítulo 12, 13 e 14 ele fala sobre a reencarnação de Segismundo. Alguém já leu esse livro? Levante a mão aí. Que bom, bastante gente, né? E lá ele mostra, o André Luiz vai aprender no departamento de reencarnação exatamente os processos de planejamento reencarnatórios. E ali nós verificamos como é que a lei de causa e efeito busca no nosso passado, aonde nós vivenciamos e utilizamos o nosso livre-arbítrio para gerar atitudes e comportamentos, e analisa o que é que nós mais necessitamos ressarcir-nos a nós próprios para essa próxima reencarnação. E aí então começa esse planejamento, tendo a lei de causa e efeito monitorando. Aonde eu vou precisar estar, com que família eu vou precisar estar, que tipo de condição social, que país é que eu vou estar, a cor da minha pele, assim sucessivamente. Planejar a minha profissão, quem tem necessidade de ser meus futuros filhos, quem tem necessidade de ser minha futura parceira, companheira, e assim sucessivamente. Então tudo isso é monitorado pela lei de causa e efeito. E todas as leis que Deus criou para o nosso processo de evolução espiritual, elas são perfeitas nos seus atributos, porque tudo que vem de Deus é perfeito. Então cada um de nós hoje está aonde precisa estar, vivenciando o que precisa estar vivenciando, porque, como disse logo no início, Paulo de Tarso diz: toda semeadura é livre, mas toda colheita é obrigatória. Dentro desse processo, nós não podemos realmente culpabilizar ninguém por aquilo que nós estamos vivenciando, mas sim, nós temos que buscar em nós essas responsabilidades. Dentro desse processo de evolução, então, é que quando nós chegamos então no reino nominal, desenvolvendo a inteligência e utilizando o livre-arbítrio, que esta lei então de causa e efeito nos monitora diuturnamente. E existem situações muito interessantes. No fim do ano passado, foi solto nos Estados Unidos uma pessoa que ficou presa durante 30 anos, condenado por um crime. Mas olha que interessante. Na época em que ele foi preso, que elaborou-se lá todo o processo e que viu as provas direcionadas a ele, não tinha um tipo de exame chamado de DNA, para poder, que hoje é um dos exames mais perfeitos para poder estar gerando provas em cenas de crime. E com o DNA foi reaberto o processo dele e verificou-se que ele não era culpado daquele crime. E por que esse homem ficou 30 anos preso? Se ele, nesta encarnação, ele não tinha responsabilidade no crime. Aí nós voltamos novamente ao que os Espíritos falam. O teu passado vem para o teu presente, o teu presente para o teu futuro. Isso significa, em teoria, pelo aquilo que a doutrina espírita nos ensina, que nenhuma das suas vivências passadas ele deve ter cometido algum crime e absolutamente passou incúmule. Ele não foi julgado nem preso, ninguém soube do crime. Mas a lei divina,
lei de causa e efeito, que a tudo vê e observa, monitorou ele. E nesse monitoramento, planejou e trouxe ele para a sua próxima reencarnação, que teria que vivenciar a culpabilidade, mesmo sendo inocente, por um período de tempo, de um crime que não tinha cometido. Para quê? Para que ele pudesse estar ressarcindo a si próprio dos seus atos de equívoco do passado. Mas aí nós perguntamos, então Deus nos pune, Deus nos castiga? Absolutamente não. Esse processo todo, que é monitorado pela lei de causa e efeito, é um processo de reeducação comportamental. Porque Jesus também deixou bem claro para nós que ninguém iria vivenciar aquilo que não lhe é necessário. Dessa forma, então, é que nós vamos nos construindo, nos desenvolvendo e construindo a nossa história. E olha que coisa interessante, existem 3 princípios básicos do universo. Deus, causa primária de todas as coisas, o Espírito, o ser inteligente do universo. De vez em quando a gente pensa que não é muito inteligente, né? Porque vemos tantas coisas absurdas praticadas, e a matéria-prima original sobre a qual Deus cria incessantemente, que está lá na Gênesis, capítulo 14, e que os Espíritos denominaram de FCU, fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal é o elemento material sobre o qual Deus cria incessantemente. Vamos nos recordar de Jesus, que quando Jesus estava pregando no sábado, fazendo alguma coisa no sábado, os sacerdotes falaram para ele que era errado, porque Deus tinha alavancado o sábado e o domingo para descanso. E ele falou, não, meu Pai trabalha incessantemente. Então esse fluido cósmico, ele é um elemento muito interessante, porque a exceção de Deus e do Espírito, todo o resto é derivado desse fluido cósmico universal. O nosso corpo espiritual, que modela o corpo físico, tudo que existe na natureza, seja do mundo físico e do mundo espiritual, é derivado desse fluido cósmico universal. E ele tem algumas propriedades muito interessantes. Uma dessas propriedades é registrar a nossa história. Da mesma maneira que essa minha palestra está sendo filmada, e alguém poderá vê-la posteriormente, toda a nossa história de evolução, desde lá, como princípio inteligente, criado simples e ignorantes, até hoje, nesse momento, está registrado no fluido cósmico universal. E é com base nesses registros, que também chamam de registros acássicos, é que os espíritos especializados em planejamento reencarnatórios vai buscar as informações que necessitam para poder avaliar o nosso momento de evolução e então fazer o nosso planejamento reencarnatório. E é dentro dessa visualização dos nossos atos e comportamentos passados, é que então a lei de causa e efeito vem e determina as nossas necessidades. Então eu sugiro nós estudarmos bem esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das nossas causas anteriores e atuais das nossas aflições. Porque muito do que nós estamos hoje vivenciando em termos de reeducação comportamental vem lá do passado, mas muita coisa que estamos vivenciando hoje também vem do momento presente, exatamente pelo uso do nosso livre-arbítrio. Porque a partir do momento que eu uso o meu livre-arbítrio, esta lei está em relação comigo. Desta maneira, então, vou fazer uma perguntinha aqui. Por gentileza aqui, quem aqui que está presente que tem o Evangelho segundo o Espiritismo? Levanta a mão para mim, por favor. Tem muita gente que não tem o Evangelho, né? E o Evangelho é o parceiro, o companheiro de todos os dias, né? De vocês que estão aqui, quem é que faz uma vez por semana o Evangelho no lar? Pouca gente, hein? Vocês sabem qual é a função do Evangelho no lar? O Evangelho no lar, segundo os Espíritos nos orientam, é um momento de reflexão onde nós reunimos a família. E na reunião da família, nós vamos debruçar sobre o Evangelho. Abrir o Evangelho, ler a lição, dialogar sobre a lição que está ali proposta. Mas nós não estamos sós. Nós temos a companhia dos nossos mentores espirituais, os nossos protetores.
Temos a companhia de equipe de espíritos do mundo espiritual, especializada em Evangelho no Lar, que vem nos auxiliar. E conforme nós vamos, e uma coisa muito importante que os espíritos falam, o Evangelho tem dia e hora marcada, para que ele tem que se obedecer com disciplina esse dia e horário, porque os espíritos que nos dão assistência do mundo espiritual, eles têm muita tarefa, não fica à disposição ao nosso bel prazer. Então tem que ser o dia certo, a hora certa. Mesmo que naquele dia que eu estou na minha casa me preparando para o Evangelho, chega uma visita, eu falo para a visita: vou ter o meu Evangelho no lar, daqui a instante você gostaria de participar comigo? Se quiser, participa, lógico, coisa rápida, 15, 20 minutos. Se não quiser, pode me aguardar aqui, fique à vontade, ligo a TV para você e daqui a pouco eu estou de volta, porque é um compromisso extremamente sério com os amigos espirituais. E conforme nós vamos disciplinando-nos nesse Evangelho, uma das funções básicas desse Evangelho é criar uma atmosfera fluídica e vibratória no nosso lar de paz, de equilíbrio e de harmonia, onde o nosso lar, com essa atmosfera, simbolicamente falando, fica com as portas fechadas para vibrações negativas e às vezes para a presença de irmãos nossos equivocados. Isso é, se nós vivenciarmos aquilo que o Evangelho está ensinando, porque se só lemos as palavras, usufruímos das palavras, mas não tornamos realidade no comportamento, continua a mesma coisa. E é muito interessante que os Espíritos também dizem para nós que existem lares que com tanta disciplina de tempo, que depois de 10 anos do Evangelho, aquele compromisso, eles hasteiam uma bandeira no mundo espiritual com um símbolo dizendo que aquele lar tem Evangelho no lar. E a partir do momento que aquela bandeira é hasteada, significa que aquele lar é um lar confiável e que no dia do Evangelho podem ser levados espíritos errantes, que ainda não sabem que estão desencarnados, que ainda estão enfermos do mundo espiritual, para serem tratados. Olha que coisa legal que nós podemos fazer. Transformar o nosso lar, uma vez por semana, num ponto de socorro. Já imaginou a gente desencarnado no mundo espiritual, perdido, sem saber onde está, e aí conduzido por um Evangelho no lar, onde aquelas energias benéficas, maravilhosas, vão nos refrigerar, nos dar paz, nos dar tranquilidade? Bom, não? Então, gente, vamos introduzir o Evangelho no lar na nossa casa, mesmo que a família não queira fazer, porque tem outras questões de religiosidade, eu não acredite, faça você sozinho o seu Evangelho, você nunca vai estar sozinho. Se está com o seu mentor, com o seu protetor, se está com espíritos amigos, tá? Então, dentro desse processo todo, é que os espíritos, então, com base no registro do Fluido Cósmico Universal, planejam as nossas reencarnações. É lógico que esse planejamento os espíritos fazem com base na nossa estrutura de desenvolvimento, porque eles, como sabemos, a justiça divina absolutamente não coloca em ombros frágeis fardos que não possam ser carregados. Então a justiça divina só nos coloca a vivenciar aquilo que nós necessitamos e que tenhamos capacidade de sairmos desse processo encarnatório com perfeito sucesso daquilo que nós necessitamos. Se não saímos, infelizmente, é porque nós ainda persistimos nos nossos equívocos comportamentais. É muito interessante o planejamento reencarnatório e ver como é que a lei de causa e efeito funciona, que quando André Luiz, no livro que eu falei, Missionários da Luz, vai lá fazer um estágio para poder atuar junto ao Alexandre e equipe no processo reencarnatório de Segismundo, ele é recebido por Manassés. Manassés é um técnico de planejamento reencarnatório e vai mostrando para ele todo o ambiente, os planejamentos, mostra lá que tem um artista plástico lá que está modelando o corpo futuro daquele reencarnante com base nas suas necessidades. Aí mostra outro lá que é um artesão que está modelando aquele futuro corpo físico, enfim, é muito interessante. E ele começa a mostrar para o André Luiz alguns casos. E ele está conversando com o André Luiz, aí chega um espírito
na configuração feminina e diz assim: eu não quero esse corpo para a próxima reencarnação. Aí Manassés fala assim: mas por que você não quer esse corpo? Você não gostou dele? Ele falou: não, o corpo é um corpo ótimo, perfeito. Só que se eu for habitar esse corpo, eu vou estar me candidatando aos mesmos equívocos do passado. Porque no passado eu tive corpos femininos maravilhosos e eu me perdi na sedução, eu me perdi no campo da sensualidade, e eu novamente vou me equivocar. O Manassés falou: realmente você tem razão. Só que o Manassés sabia aquilo, acho que era até um teste para ver como é que aquele espírito estaria lidando com aquela questão. E aí eles reconfiguraram o planejamento reencarnatório dela da seguinte maneira: reencarnou quando chegasse no período da puberdade, que vinha todo o processo de mudança física, e aí entraria inclusive a questão das primeiras menstruações. Ela ia ter uma disfunção da tireoide, e essa disfunção da tireoide iria fazer ela engordar. E ela, ao se engordar, pelos padrões vigentes da época, ela ia se tornar uma pessoa feia para os olhos masculinos. Então ela passaria muito desapercebida dos olhos dos homens. Percebe como é que é o planejamento reencarnatório? E ela foi sábia, né? Se ela decide por um corpo belo como antes, com certeza ela estaria sendo muito vista pelo universo masculino. Então, estudar essas matérias é extremamente importante para nós, porque nos mostra porque nós estamos vivenciando hoje, esses nossos dias, as nossas necessidades. Nos mostra porque que nós estamos vivenciando uma questão de uma enfermidade física, estamos vivenciando uma questão de uma vivência momentânea de uma dor moral, de uma dor emocional. Para que e esse conhecimento acrescenta-nos compreensão e aceitação. E através desse conhecimento, nós também desenvolvemos ferramentas que nós podemos usar em nós para que possamos vivenciar esse nosso processo reencarnatório de uma forma extremamente equilibrada e harmonizada. Por isso, voltamos a afirmar, em momento algum nós podemos estar responsabilizando ninguém pela história da nossa vivência. Não podemos dizer que estamos na família errada. Não podemos dizer que estamos na condição financeira errada. Não podemos dizer que estou na cor da pele errada ou no país errado. Porque esta lei nos monitore e leva-nos aonde nós precisamos estar para o nosso processo de reeducação comportamental. Nós voltamos a afirmar e dizer que essas leis divinas que são sábias não são leis que nos levam para punição ou para castigo, não. Leva-nos sempre para um processo de reeducação e para um processo de evolução. Nós estamos vendo essas situações tão complexas que estão acontecendo no mundo, né? A gente vê lá os nossos irmãos islâmicos, uma pequena parcela deles com comportamentos tão tristes, tão difíceis. Vemos situações vivenciais na África tão complexas e assim sucessivamente. Mas tudo isso está monitorado por Deus, tudo isso está monitorado por Jesus, que é o governador da Terra. E esse período de transição planetária, que nós estamos caminhando de provas, expiação para a regeneração, e os Espíritos dizem para nós que no planeta de regeneração irá predominar o bem no coração dos homens, haverá o mal, mas em menor escala, irá ter a predominância do bem. Mas que para nós chegarmos até lá, nós precisamos desenvolver condição de evolução e, portanto, desenvolver uma vibração que seja compatível com a evolução da Terra. Porque se nós ficarmos defasados vibratoriamente com a evolução da Terra, nós naturalmente estamos de mudança do planeta Terra. Vamos então para um planeta primitivo. Um planeta que a Terra já esteve, que nós já estivemos. Aqueles inícios tribais lá, né? Homo de Neandertal, Pithecanthropus erectus. Muitos de nós poderá estar lá sendo engenheiros, reinventando, né? Porque tudo já está inventado. A roda, né? Poderemos ser
um xamã no meio de uma daquelas tribos lá, como médium no meio daquela tribo, que os espíritos vêm inspirar, orientar na descoberta de remédio, de raízes e de outras coisas mais. Mas alguém quer ir lá para esse planeta primitivo? Alguém quer sair daqui do conforto do celular, do iPhone, da TV a cabo? Alguém quer sair do chuveiro quente? Alguém quer sair do conforto todo que tem aqui para lá? Ninguém quer. Mas, como diz também Jesus, até aquilo que se lhe tem, ele será tirado. Mas quem é que tira o quê de quem? Nós é que tiramos de nós mesmos. Porque aqueles de nós que não evoluirmos e desenvolvermos uma compatibilidade vibratória com a Terra, naturalmente a atração magnética vibratória desse planeta primitivo atrai-nos, assim como o ímã atrai o ferro. Então não é ninguém, o plano espiritual não fica selecionando quem vai, somos nós que nos alocamos, assim como nós nos alocamos no mundo espiritual quando desencarnamos. Uma das vezes que eu estava lá na rádio fazendo o programa, alguém liga e diz assim: escuta, eu tenho que passar pelo umbral quando desencarnar? Eu falei, olha, passar pelo umbral, não vejo nada de mal, porque todos nós que vamos desencarnar, estamos meio que dentro desse umbral, né? Passar por ele, não vejo nenhuma dificuldade. A pergunta é, será que eu vou ficar no umbral? Essa aqui é a questão, porque eu sou atraído vibratoriamente por onde a minha vibração me leva. E todos os ambientes no mundo espiritual são construídos através da ação do nosso pensamento incessante, tanto encarnado quanto desencarnado. Se eu penso no bem, se eu promovo o bem em mim, meu pensamento pulsa no fluido cósmico universal energias boas, positivas, e cria ambiente de paz e de harmonia. Agora, se eu tenho mágoa, se eu tenho raiva, se eu tenho ódio, se eu tenho melindre, né? Se eu de vez em quando lembra daquela coisinha que aconteceu 20 anos atrás, e até hoje eu tenho aquela raiva daquela pessoa, Aliás, a esse respeito, o André Luiz, no livro dos Domínios da Mediunidade, ele está visitando uma casa espírita como essa, observando os trabalhos espirituais, apreendendo para depois escrever. E então ele vê lá os passistas na sala de passe se preparando com assistência espiritual, e daqui a pouco começam os atendimentos. E ele observando a doação de energia através do perispírito, que o perispírito absorve a energia através do passe, transmite para o corpo físico, e vai observando. Aí entra uma senhora de uma certa idade, andando com uma certa dificuldade, uma expressão de angústia e de dor, né? E ela senta para receber o passe. E aí o instrutor espiritual falou para o André Luiz, observe-a. Então ele vai observá-la. Então ele começa a observar o corpo perispiritual dela e o corpo físico, porque ele já tinha capacidade de enxergar intracorpo. Então ela vê que ela está com uma séria disfunção cardíaca, que está com muita bilis derramada por todo o corpo, que está com a conjuntiva ocular supercongestionada. Então ela está num estado lastimável. Aí o instrutor espiritual virou para ele e falou assim, você sabe por que ela está assim? André Luiz falou assim, não imagino. Ele fala assim, por causa de um momento de cólera no lar, ela ficou assim. Mas será que só aquele momento de cólera criou tudo aquilo ao longo dos anos? Não. É que como ela teve aquele desequilíbrio emocional, e naquele momento de cólera, e cólera é o ódio ao sumo, durante todos aqueles anos, ela cultivou a cólera nela. Todos aqueles anos ela foi se alimentando do próprio ódio, e ao alimentar do próprio ódio, o perispírito foi assimilando todas aquelas energias negativas, gerou primeiro, infectou primeiro a célula perispiritual e depois transferiu para as células orgânicas tudo aquilo. E estava naquele estado lastimável. E André Luiz perguntou assim, bom, mas com o tratamento médico e o tratamento espiritual, ela se cura? O instrutor espiritual disse assim, nesta encarnação, não mais. Ou seja, ela iria desencarnar como suicida indireto. Por quê? Porque por um momento de invigilância, e Emmanuel fala, segundos de vigilância, séculos de resgate.
E aí, nós geramos a dor em nós. E ele também criou uma frase muito interessante que diz assim: dor, sublime companheira, que me reconduz ao caminho reto, quando dele me afasto. Então, quando a dor bate na nossa porta, ela está dizendo: para, medite, porque você está usando o seu livre-arbítrio de forma equivocada. E a lei de causa e efeito aqui, estar aqui, para te monitorar e levar você a vivenciar aquilo que lhe é necessário. Que Jesus nos abençoe. Que a bondade fecunda e infinita de Deus Pai com todos nós, hoje, agora e sempre. Muito obrigado.